caso Villa Sister. Os encontros de Lizzie. Aos 8 anos de idade, a menina Lizzie de Albuquerque testemunhou a visita à sua casa na Villa Sister, em São Paulo, em um pequeno ser saído de uma bola de luz. 6 anos mais tarde, em uma situação diversa, a mesma visão tornou a aparecer, travando um diálogo com a garota, parte do qual foi revelado sob hipnose. Embora não se possa descartar a possibilidade de um sonho ou mesmo de estar ligado a um elemental, as pesquisas feitas até que indicam que o caso tem natureza ufológica. Os casos chamados de terceiro tipo encerram muitas atividades e questões até irrespondíveis, ainda mais quando são divulgados de forma conclusiva, ou seja, a pesquisa efetuada apresenta resultados definitivos. O envolvimento do homem com o fenômeno ufológico é extremamente complexo, delicado, sujeito a múltiplas interpretações. O ser humano é uma ponte entre duas realidades distintas e extremas, uma objetiva e outra subjetiva. Enquanto a primeira é a efetivação de um fato, a segunda é a interpretação desse mesmo fato, acrescido ou modificado por fatores estranhos a ele. A casuística ufológica é o carro-chefe de toda a pesquisa, o ponto de partida para tentar se compreender o mecanismo básico. Ela não pode ficar restrita a uns poucos grupos que realizam a pesquisa de campo confinada aos arquivos individuais preservada dos estudos periféricos necessários. O caso aqui apresentado reveste de detalhes interessantes, pontos em comum com muitas outras ocorrências já relatadas de domínio público. Ele não está nem estará concluída a médio prazo, pois a investigação continua, mas os dados reunidos até o presente permitem traçar algumas hipóteses. Tudo começou em junho de 1984, quando fomos procurados por uma jovem que queria relatar suas experiências vividas anos atrás. Nos encontros que se seguiram, podemos observar que se tratava de um caso interessante. A jovem Lizzie Albuquerque, pseudônimo, é uma moça sensível, educada, inteligente, consciente de seus atos. Muito receptiva às nossas interpretações, atenta e acessível às considerações iniciais, embora não concordasse inteiramente com algumas delas. O primeiro episódio, a época de sua primeira experiência, ocorreu em 1972. Liz tinha apenas 8 anos, o que explica a ausência de certos detalhes, ficando gravadas em sua lembrança somente aquelas mais significativas. Sem poder determinar a data exata, conta ela que certa noite, quando se apresentava para dormir, teve uma visita inesperada. Era cerca de 22h30 e Liz, após ter assistido à televisão, encontrava-se sentada em sua beliche, observando seus pais e irmãos adormecidos. Na posição em que estava, podia ver parte da cozinha. Foi quando notou uma estranha e forte luminosa se formando sobre a mesa. Por alguns segundos, aquela luz permaneceu inalterada até que de dentro dela surgiu uma pequena criatura de cor verde. Ao menos foi assim que ela lhe pareceu, pois poderia estar vestido uma roupa daquela cor. A sua estatura foi calculada em torno de 1,50 m, mostrava uma declaração curiosa pelo ambiente. Mostrava uma declarada curiosidade pelo ambiente. Passando alguns momentos, o estranho ser começou a andar em direção ao quarto, o que a assustou e fez com que se deitasse e se cobrisse todo, evitando gritar para não acordar seus familiares. Fez silêncio por instantes, o que levou Liz a pensar que a criatura tinha ido embora. Ao descobrir-se, levou um grande susto, pois o ser estava sobre ela, quase deitado, com o rosto bem próximo ao seu. Liz estranhou o beliche não ter balançado, pois para chegar até ela, a criatura, conforme sua lógica, deveria ter subido pela escadinha lateral. Ela também não sentiu peso algum. A entidade afastou-se um pouco para o lado e disse alguma coisa inaudível, ao mesmo tempo que a garota gritava assustada e deslizou rapidamente em direção à cozinha, embreando-se na luminosidade que persistia sobre a mesa. Mesmo vivendo uma situação tão traumatizante, Lizzie pôde captar pormenores importantes. A descrição geral da entidade não difere, a não ser em poucos detalhes, aos depoimentos habituais. Olhos grandes, redondos e saltados, orelhas pequenas, lábios finos, um traço apenas, o rosto afilado em direção ao queixo, com a parte superior da cabeça um pouco maior do que a humana, calva, sem pelos. Liz não pôde observar com detalhes as mãos, os pés e o nariz. Nessas descrições, a ausência do nariz tem sido constante.
Encontra-se em seu lugar apenas uma pequena protuberância. A garota lembra-se apenas de ter visto manchas escuras na região do ombro, os quais pareciam ser de cor marrom e vermelho escuro, apresentando tons de bege. Mas Liz ressalta que não pode afirmar isso convictamente, da mesma maneira que não sabe dizer se o ser estava nu ou vestia roupa colante. Perguntada como poderia ter percebido tantos detalhes no ambiente escuro, Liz afirmou que a janela do quarto não tinha cortinas e penetrava a luz vinda de um poste nas imediações. Assim que a criatura desapareceu da luminosidade, Liz desceu da beliche e foi ter com os pais, que já acordavam assustados com o grito. Estes não chegaram a ver nada, mas perceberam que algo de anormal havia acontecido com a filha, dado o estado emocional. Para tranquilizá-la e a eles também, o pai foi até a cozinha, mas não constatou nada de diferente, nem cheiro estranho, ou qualquer vestígio suspeito. Compreensivelmente, ela não dormiu bem naquela noite, tendo a nítida impressão de que a criatura conhecia a casa, tinha pressa e estava preocupada com alguma coisa. Nos anos seguintes, a de Liz transcorreu normalmente. O fato não lhe trouxe nenhum transtorno de ordem mental, social ou psicológico, e ficou adormecido na memória até o dia de sua segunda experiência. Antes de passar na arte do segundo episódio, é necessário ter alguns comentários iniciais. Dessa ocorrência, pode-se deduzir que a jovem Liz sofreu uma experiência levemente traumática, sem sequelas posteriores de qualquer natureza. Os detalhes analisados sob crítica, visão científica, possibilitam levantar algumas posições. Não se descartar totalmente a hipótese de ter sido um sonho, embora a garota esteja convencida de ter vivido o fato de ter gritado do beliche. Também afirma que não estava deitada quando viu a criatura pela primeira vez, mas sentada, e fazia apenas alguns minutos que havia desligado a televisão. A ausência de peso da criatura e o fato de não ter sentido o beliche balançar não são fatos inéditos, pois a literatura ufológica está repleta de relatos semelhantes e da alta confiabilidade do depoimento. B. Não queremos tratar-se de fantasia, alucinação, qualquer tentativa de brincadeira ou mentira, dado o convívio que temos com o depoente nos últimos meses, através do qual podemos avaliar seu caráter e sua formação. Na ocasião, ela gozava de boa saúde e não ingeria remédios de qualquer espécie. C. Parece-nos também não se ter tratado de manifestação espírita pelas características físicas do ser. A eventualidade de estar se lidando com um elemental não está afastada, estando reservado a investigação posterior desse aspecto. D. Tudo pode ser mesmo de natureza ufológica, com todas as sensações pertinentes. O quadro geral inclina à admissão dessa hipótese. Segundo episódio. Na segunda vez em que eles se viu envolvido em um caso de contato, a situação era diferente. Tinha 14 anos, estava a céu aberto, quando lhe surgiu a mesma criatura, semelhante a ela, mas de maneira menos chocante. Num sábado, em meados do mês de maio, Liz passara todo dia ouvindo música com a irmã, conversando sobre o namorado que estava viajando. À noite, ela se encontrava só, passeando pelas obras da casa de uma tia, ao lado da sua. Seus pais e irmãos estavam na casa assistindo televisão. Por volta das 22 horas, ela percebeu uma pequena luz branca a grande distância e num gesto infantil acenou para ela. Para seu espanto, a luz apagou e reapareceu mais perto. Pelo menos deu essa impressão, pois a bola aumentara de tamanho. Isso repetiu ainda outras vezes, e Liz viu que não era impressão, pois a bola de luz se aproximou até ficar a cerca de 5 metros dela, à sua esquerda, com dimensões não ultrapassando 2 metros de diâmetro, e posicionado a cerca de 7 metros de altura. Seu contorno era bem definido, e não parecia ter luz própria, mas refletida. Se Liz já estava assustado com essa aparição, ficou mais ainda quando uma voz vinda da luz lhe perguntou o que ela queria deles, no português perfeito, instintivo e mentalmente. Ela respondeu: nada, não quero nada. Nesse momento, Liz se recordou apenas de ter ouvido mais alguma coisa, mas não sabe dizer o que. Quando deu por si, a luz continuou estacionado no mesmo ponto. Correu então para casa e pediu aos pais que acompanhassem a testemunha o que ela estava dizendo. Testemunhasse o que ela estava dizendo, mas não foi atendida. Quando perguntamos a Liz por que seus pais não a seguiram, uma vez que eles sabiam que ela já tivera uma experiência mais forte, respondeu-nos que os pais são céticos em relação ao assunto, tendo o pai dito naquela oportunidade que devia ser um balão. Percebe-se nesse segundo episódio um evidente lacuna no momento do diálogo, quando a memória de Liz se torna nebulosa e ela não se lembra de mais nada, a não ser de estar parada ali, observando a luz. Diante disso, resolvemos levar adiante a investigação recorrendo a um hipnólogo. Quando indagamos
Alice, ela se submeteria a uma sessão de hipnose regressiva. Ela aceitou imediatamente para tentar desvendar esse mistério que se forma no momento referido. A utilização da hipnose é altamente produtiva, pois permite o esclarecimento de atos mentais e brechas do relato primitivo, desbloqueia o trauma e acrescenta novas informações, longe de ser, entretanto, um soro da verdade. Na noite de 3 de agosto de 1984, às 19 horas, fizemos uma reunião no apartamento de um amigo de Liz, no bar de Vila Buarque, em São Paulo, com a presença de um hipnólogo, da amiga e do namorado e dos ufólogos James Lauder e Claudeir Corvo, além do autor deste artigo, após alguns esclarecimentos iniciais feitos pelo hipnólogo com relação à metodologia utilizada e de algumas informações adicionais sobre o caso. Teve início a hipnose propriamente dita. Vale ressaltar aqui que Liz se mostrou receptiva, disposta e suficientemente relaxada para permitir um desenvolvimento satisfatório do processo de indução. À medida que se foi aprofundando nos diferentes níveis hipnóticos, foram sendo feitos alguns testes práticos para uma perfeita avaliação, chegando à quinta etapa pela metodologia de Duprat, no retrocesso cronológico a qual foi submetida. Retomamos o seu depoimento a partir do instante em que a luz estava parada à sua frente, logo após ter respondido nada a voz. Se não queria nada, por que me chamou? Pergunta. Aqui surge uma pequena discrepância, pois a jovem não se lembra de ter ouvido me. Chamei por brincadeira, respondeu Liz. Na sequência, embora a sessão estivesse fluindo, normalmente percebeu-se uma espécie de bloqueio, pois a garota não conseguia dar continuidade ao diálogo. Recorde-se apenas de ter ouvido algo como o tempo é uma passagem para outros mundos, e uma outra frase que a marcou mais. A escola terrena divide de maneira errônea as medidas do tempo. Liz afirmou ainda que não se lembrava de ter falado nem pensado nas respostas, ou seja, estabeleceu-se aqui uma comunicação mental telepática. Num dado momento, a entonação da voz pareceu ligeiramente zangada, como a recriminá-la pela brincadeira. De repente surgiu do meio daquela bola de luz um rosto, uma fisionomia conhecida. O mesmo ser que anos antes a visitara. Sua expressão, porém, era mais suave. E Liz pareceu sentir que, na verdade, aquele não era o mesmo ser da voz anterior, mas não soube explicar o porquê da sensação. Ainda em estado hipnótico, foram-lhe feitas as seguintes perguntas. Eles utilizam o tempo como meio de locomoção? Pergunta. Qual a origem deles? Pergunta. Qual a finalidade de sua presença? Pergunta. Pretendem voltar? Pergunta. Para todos elas, uma só resposta. Não sei. Antes do término da sessão, Liz ainda informou que o rosto em volta na luz estava se desvanecendo e relatou que só via aquele momento a luz parada. Dos dados obtidos nesse segundo episódio, pode-se destacar alguns aspectos que são bastante conhecidos e outros estranhos. O aparecimento da luz à distância e a sua vertical aproximação é um fato comum num certo sentido, mesmo dentro do perímetro urbano. Soubemos por outras fontes que várias pessoas já presenciaram luzes efetuando voos erráticos ou realizando manobras inteligentes na mesma região em que ocorreram os dois eventos relatados aqui na Penha, num bairro da Zona Leste de São Paulo. Analisando ponto por ponto, a segunda experiência, primeiro isolamento, depois um conjunto com o anterior, surge algumas hipóteses que podem, se não explicar, pelo menos dar uma ideia do que de fato teria acontecido. A razão de Liz ter acenado para a luz numa atitude infantil e aparentemente sem nexo poderia ser explicada pelo fato de ela sentir naquele momento a necessidade de uma companhia ou falta do namorado. Não se pode esquecer de que durante todo o dia ela ouvira música, o que teria despertado um sentimento de saudade, além de ter conversado sobre o namorado com a irmã. Um momento que chama a atenção é quando a bola luminosa está próxima de Liz e deixa transparecer de seu interior a mesma fisionomia de anos antes. Isso não é comum, mas recentemente indagamos a Liz se sua visão não seria fruto de seu inconsciente, avivando na memória um trauma antigo, projetando simultaneamente no espaço a visão daquele rosto. Mas ela não concordou com essa teoria, estando segura de ter visto a tal criatura. Insistimos nessa ideia porque nossos argumentos se baseiam em estudos mais atuais ligados à psicologia pura e à do inconsciente. Há nesse caso alguns aspectos intimamente associados, embora em situações diferentes. A luz observada em ambas as ocasiões apenas por ela e a projeção do rosto de luz aventada porque, quando no primeiro encontro, a imagem do ser sobre seu corpo, fitando-a por cima, marcou-a profundamente, tornando-se uma cena que ela jamais esqueceu. Ora, partindo do pressuposto de que, da segunda vez, ela se encontrava só ante a aproximação rápida da luz, pôde ter se desencadeado a nível de subconsciente um pânico
que a fez lembrar-se em segundos de fatos passados, considerando-se ainda que a aparição de uma fonte de luz em circunstâncias especiais pode acarretar, dependendo do grau de envolvimento, um ligeiro desequilíbrio emocional. Isso leva ao caminho da indução hipnótica que dirige e submete a testemunha a um comando externo involuntário. Esse canal hipnótico permite uma manipulação das chaves sensoriais. Ainda com relação ao aceno, o fato de a jovem ter feito esse gesto para uma luz que nem sequer havia identificado poderia ter liberado nela uma ansiedade de estar com alguém, simultânea à compreensão de ter agido infantilmente, culpando-se, desculpando-se ao travar um diálogo mental. O que você quer? Nada. Todas essas considerações não foram totalmente assimiladas pela garota, mas nem por isso ela se aborreceu. Num extenso trabalho de investigação de um caso, parece que a objetividade de um determinado fato é invariavelmente acrescida de fatores trazidos consciente ou inconscientemente pela própria testemunha. Em outras palavras, sabe-se hoje que na depuração dos dados que compõem uma história de alto percentual ou não faz parte do enredo original, tendo sido adicionado por conta de risco do envolvido ou tem explicações de âmbito psicossocial. No presente caso, dado os contatos tidos com a testemunha, não se cogita que ela tenha acrescentado deliberadamente novos fatos à história original, mas não se afasta da hipótese de resposta na área da psicologia. Quanto à mensagem relacionada com o tempo, permanece que uma incógnita, embora haja elementos para conjunturas. Liz revelou que logo após o primeiro episódio começou a ter frequentes sonhos premonitórios, além de envolver-se com outros fenômenos paranormais. Certa vez sonhou que tinha ido a um cemitério colocar flores num túmulo cujo lápide ostentava uma foto redonda de um homem que ela não conseguiu identificar. Uma semana depois recebeu correspondência de parentes comunicando a morte de um tio. Juntamente com o impresso tradicional, ela era a mesma foto do sonho. Em outra ocasião, Liz ouviu uma voz dizer-lhe: seu tio morreu. 2 horas depois chegou a notícia de que um tio morreu no dia anterior. A maioria dos sonhos premonitórios é de natureza desagradável, conforme ela mesma observou. Está claro que não se pretende fazer aqui qualquer tipo de relação entre seus dons paranormais e as experiências de contato, mas apenas mostrar que Liz é sensitiva, sujeita a envolver-se com fenômenos extrasensoriais. É interessante observar que todas as ocorrências paranormais estão intimamente relacionadas com o contínuo espaço-tempo. Daí a mensagem pode ter origem a alguma fabulação mental espontânea. Um caso em Laranjeiras do Sul, Paraná. A cidade de Laranjeiras do Sul vem sendo parte de insólitos fenômenos aéreos que partem de várias cidades. Desta vez, as notícias partiram do município de Laranjeiras do Sul, onde na noite de 18 de abril de 1984 muitas pessoas presenciaram um OVNI passar sobre a localidade, ocasionando também uma perda de energia elétrica, um conhecido blackout associado à passagem de OVNIs. Observando a grande incidência de OVNIs naquela região, o Centro de Investigações e Pesquisa Exobiológica, representando por vários de seus integrantes, permaneceu por 2 dias em Laranjeiras do Sul, 22 e 27 de junho de 1984, recolhendo uma série de relatos e informações ufológicas, algumas ocorridas em épocas passadas. Para comparações, um dos relatos mais impressionantes, por exemplo, o da senhora Anália Melo, 70 anos, que transcrevemos a seguir. Esse fato ocorreu há uns 10 anos atrás, ano de 1974, quando eu e meu marido nos encontrávamos em nossa fazenda, aqui no município de Laranjeiras do Sul, juntamente com mais 4 empregados, recordo-me. Alguns minutos após o jantar, os cães começaram a latir e a ficar agitados. Saímos da casa para ver o que se passava e logo observamos uma luz azulada, forte, vinda da estrada da fazenda.
Imaginávamos que fosse algum carro, e a cerca de 200 metros, eis que me surge um objeto voador, jamais visto por nós. Movia-se lentamente, e suas janelas giravam constantemente. Atrás delas apareciam claramente os perfis de pessoas sentadas, ou pelo menos assim parecia. Essas silhuetas negras se mantinham imóveis. Podíamos notar o interior do objeto, que era totalmente luminoso. Lentamente o objeto cruzou a baixa altitude, a nossa fazenda, sem qualquer ruído. Desapareceu atrás da mata. Este caso nunca foi comentado com ninguém, exceto com os nossos filhos. Ao longo de nossos contatos em Laranjeiras do Sul, entrevistamos o advogado Ayrton C. Rosa, que nos relatou uma experiência óbvia, presenciada na noite 21 de junho de 1974, por ele e sua esposa. A observação durou uns 10 segundos, em que o objeto retangular, semelhante a uma pequena lâmpada de neon, foi observado. O vigário da igreja de Santa Ana, padre Francisco Sócio, também observou um OVNI em tempos passados em Laranjeiras do Sul. Vejamos o que o padre Sócio nos disse em uma entrevista. Pergunta: Padre Francisco, o senhor já leu algum livro de ufologia? Resposta: não, eu nunca me interessei por esse assunto. Pergunta: desde quando teve sua atenção voltada para esse fenômeno? Resposta: já fazia alguns meses que senhoras diziam ver coisas estranhas no céu durante a noite. Eu dizia para elas dormirem um pouco mais e rezarem um pouco menos à noite. Depois foram os guardas noturnos que me relataram ter visto uma bola de fogo sobre a igreja. Também não lhes dei crédito. Uma noite, porém, mais ou menos um mês antes da Páscoa, voltando de madrugada, vi um objeto estranho do tamanho de uma bola de futebol cruzar o céu. Era de cor amarela bem claro. O objeto veio em direção da torre da Telecomunicações do Paraná e seguiu a usina de Salto Tiago, porém naquela direção durante uns 30 minutos. Parou naquela direção durante uns 30 minutos. Tentei dar uma explicação ao ocorrido, mas não encontrava. Não era avião, nem tampouco um helicóptero, e muito menos um satélite. O que era, afinal, perguntava. O mais estranho era que as luzes fortes de cor alaranjada que ele emitiu várias vezes parecia ser um sinal. Pergunta: a luz do objeto era constante? Resposta: não, às vezes dava a impressão de que ela se apagava, mas em seguida recuperava seu brilho característico. Pergunta: como ele desapareceu? Resposta: começou a mover-se com um giro brusco, mudou de rumo, desapareceu ao norte. Tanto esse avistamento como um outro presenciado posteriormente, o padre Francisco Sócio preferiu não contar a ninguém para evitar maiores especulações e comentários. Daniel Rebisso Guiese, compadre Sócio, ao centro e ao... Aqui está contando a foto dele. Era o final da tarde de 18 de abril de 1984, quando a cidade de Laranjeiras do Sul já se recolhia para mais um período de descanso, exatamente às 18 horas e 54 minutos. Estranhamente, todas as luzes se apagaram. Na ocasião, o professor João Tadeu Radek encontrava-se no centro da cidade quando, ao dirigir seus olhos para o céu, aproximadamente às 19h30, observou um objeto voador descoidal, bastante luminoso. Era de cor laranja e logo desapareceu no horizonte a uma velocidade moderada. Minutos após as 20h30, no outro setor da cidade, os escoteiros Luiz Araújo, Dimas Wilzak e Luiz Adam perceberam no céu um objeto voador circular, do tamanho de uma bola de futebol de salão. Sua luz parecia girar ao piscar, pois as cores variavam entre o laranja e o vermelho. Para o escoteiro Adam, a luminosidade do objeto era pulsante e lhe pareceu ter observado bordas laterais, sugerindo que o objeto poderia ser na realidade discoidal. Um outro escoteiro, Thomas Andreata, viu o mesmo objeto e confirmou o depoimento dos colegas. Ocorrido uns 5 minutos, o OVNI desapareceu no horizonte leste. Antes de desaparecer, o OVNI também foi observado pela professora Jane Faé, que nos relatou tê-lo visto cruzando o firmamento a grande velocidade. Mas o que teria causado a falta de energia elétrica em Laranjeiras do Sul? Estivemos conversando com o operador da subestação da Copel, Companhia Paranaense de Energia Elétrica, que nos declarou que na referida noite de 18 de 4 de 84, quando se encontrava de plantão na subestação, foi tomado de surpresa quando as luzes se apagaram. Imediatamente os alarmes dispararam. O céu estava limpo e ele não se lembra de ter escutado qualquer descarga elétrica, nem de ter visto qualquer luminosidade anormal na ocasião. Após uma hora de intensa procura, técnicos da Copel descobriram que um para-raios de 60 kW de um transmissor estava queimado. Sua porcelana, no entanto, estava intacta.
A falha não foi justificada pela empresa, que não encontrou causa aparente para o fenômeno. Obviamente, a falha não se deu por culpa da companhia de energia elétrica, uma vez que esta efetua a cada ano uma revisão geral dos equipamentos e instalações da subestação. Foi somente por volta das 23h54 que a energia elétrica voltou ao normal. No dia seguinte, porém, por volta das 5 horas, tornou a faltar energia elétrica em Laranjeiras do Sul, mas para que fosse trocado para raios queimado. Essa breve interrupção deu mar. Já comentaram sobre o segundo blackout naquele momento. O jornalista Jandove Ismério Correia, chegando de sua viagem a Curitiba, logo ao sair da rodovia, notou no céu uma bola luminosa que irradiava intensa luz vermelha. Dirigiu-se à sua casa o mais rápido possível, no intuito de alertar sua família, mas o OVNI deslocou-se velozmente, desaparecendo à vista. Na noite do blackout, algumas pessoas, como o padre Francisco Sócio, observaram que a luz da igreja de Santa Ana estava iluminada por uma suave luz. Depois, 2 detalhes aí devem ser destacados. 1. A igreja não possui gerador de luz. 2. No dia 15 de abril, registra-se noite de lua cheia. Vejamos o depoimento do padre Francisco. Na noite em que faltou luz, algumas pessoas observaram outro objeto voador, também bastante estranho, mas desta vez eu não tive a oportunidade de vê-lo. Um fato curioso ocorreu na igreja, principalmente onde está a imagem de Santa Ana. Lembre que quando regressava de carro pude ver ao longe a imagem da santa iluminada. Sei perfeitamente que ela está pintada com tinta fosforescente, mas nunca notamos seu feito. Aqui achei aquilo estranho. Posteriormente soube que outras pessoas também observaram a igreja iluminada. Não era a iluminação normal forte, era fraca. A estudante secundarista Marcile Buri testemunhou da sua casa o que foi dito pelo padre Francisco. Tentou fotografar a igreja, mas desistiu da ideia, pois sua câmera Instamatic não teria recurso suficiente para registrar o evento. No dia seguinte, o padre Francisco subiu na torre da igreja e encontrou, para sua surpresa, os fios dos alto-falantes e dos para-raios caídos. Até hoje não se sabe explicar a causa de tais efeitos. Como podemos perceber, Laranjeiras do Sul é, de certa forma, um local de elevada incidência ufológica, embora em cada um dos relatos apresentados haja uma margem para isso. Todas as testemunhas entrevistadas são dignas de confiança e seus depoimentos completam-se mutuamente. O professor Tadeu e seu colega, senhora Jenny, em locais separados, observaram um objeto voador cruzar o céu em direção leste por volta das 19h30. Uma hora depois, os escoteiros notaram uma bola de luz sobrevoando a cidade. Seria o mesmo OVNI? Pergunta. Houve realmente uma interfere ufológica sobre o abastecimento de energia elétrica em Laranjeiras do Sul? No exato momento da perda de energia, não tivemos notícia do aparecimento de qualquer OVNI sobrevoando a subestação, a rede elétrica ou suas redondezas. Naturalmente, um para-raio de 60 kW dificilmente se queimaria sem um bom motivo. Não havia chuva naquela noite, o céu estava aberto. É provável que algum corpo estranho tenha sobrecarregado ali a rede elétrica, causando a queima dos para-raios. Outros avistamentos se sucederam após o dia 18 de abril, naquela localidade. Um dos casos mais interessantes ocorrido no dia 30 de junho de 1984. Envolveu vários testemunhos: o senhor Ubirajara Meli e seu filho Sandro, o senhor Jandove Correia e o senhor Jamir Dobovski, que nos relata a presente experiência ao senhor Jamir. Regressando da cidade vizinha de Quedas de Iguaçu, o Birajara nos alertou para que olhássemos para o céu, pois, segundo ele, naquela noite poderíamos entrar em contato com ou ver um OVNI, já que a noite estava muito linda e sem nuvem, céu aberto. Mais ou menos na metade do caminho, Sandro avistou algo estranho no céu. Paramos o carro e todos nós desembarcamos. Ao sair do veículo, nos deparamos com um objeto com a forma de uma estrela. Fazia estranhos movimentos no ar e trocava de cores: vermelho, sangue, azul muito fraco e amarelo. Ficamos emocionados e observamos esse objeto por mais ou menos uns 20 minutos. Os seus movimentos eram incríveis e impossíveis de serem relatados corretamente. Como o Jandove estava com pressa de chegar, fizemos sua vontade e fomos embora. Passando 1 quilômetro do local onde havíamos ficado presenciando o OVNI, eu e Sandro olhávamos para o céu quando o Birajara, num grito, exclamou: "Viram?" Ele afirmava ter visto um objeto luminoso passar
em frente ao carro. Continuamos a viagem, sempre atento para o alto quando, ao passar por uma ponte, eu avistei uma enorme bola de fogo por cima de um morro e em seguida Jandolve também a observou. Pedimos para o Birajara parar o carro, desembarcamos e não vimos nada. Então voltamos ao lugar do avistamento inicial e lá estava o objeto na forma de uma enorme bola com uma cor avermelhada. Todos nós ficamos curiosos. Foi então que Jandolve pediu para que fizéssemos uma corrente de pensamento positivo para quem quer que fosse que estivesse lá se aproximasse de nós. Então começamos. Eu sinceramente fiquei com medo e pelo que pude observar, o Birajara e Sam também estavam amedrontados. Aquela luz vermelha me deixava aterrorizado. Tomei a iniciativa de me retirar de junto deles para ir ao carro, que estava estacionado a alguns metros dali. Sandra e o Birajara me acompanharam e ao me virar de costas, observei que o objeto aumentou de volume, mas rapidamente voltou ao normal. O Jandolve ficou ali. Insistimos muito para que ele nos acompanhasse, até que o mesmo abandonou o objeto, sem saber seu destino. Partimos de volta. Por que tantas aparições de OVNI na região? Pergunta. Sabemos que nas proximidades do local existem várias usinas hidrelétricas e redes de alta tensão, mas que outros motivos aí se oculta? Pergunta. Até o presente momento ainda não tivemos notícia de pouso de uma dessas naves, contudo é provável que existe muito contato de segundo e até terceiro grau nas regiões desoladas do centro-oeste paranaense. Só aguardamos a confirmação dessa hipótese. O caso Célia Santana. No dia 2 de junho de 1985, alguns jornais de Curitiba noticiaram que um adolescente de 19 anos havia sido encontrado perdido na cidade do Rio de Janeiro. Ela havia afirmado aos policiais cariocas e jornalistas paranaenses que não lembrava como havia chegado lá. Acrescentou que, em seu depoimento, que deixou sua filha de colo no sofá de sua casa, sozinha, e que apenas lembra de ter saído para fazer uma rápida ligação em um telefone público próximo à sua residência. Quando se deu por si, encontrava-se à noite, 20 horas, na cidade do Rio de Janeiro. Dias depois do ocorrido, visto que o caso havia se tornado público, procuramos contatar Célia Regina, que continuava a afirmar que não tinha ideia do que aconteceu com ela. Afirmou que quando perdida na cidade do Rio de Janeiro, que não conhecia, encontrava-se em frente a uma igreja, um homem que não conhecia perguntou-lhe se ela estava bem. Ela lhe disse que não sabia onde estava. O estranho, mas bom samaritano, ao ouvir sua história, encaminhou a um ônibus que a levaria à delegacia de polícia mais próxima. Célia ainda recebeu um trocado para passar de ônibus do estranho, que a essa altura já sabia que estava sem dinheiro. Auxiliado pelo motorista cobrador, e já na delegacia os policiais contataram sua família através do 6º DP de Curitiba, que era próximo à sua residência. Sua família, ainda assustada e não entendendo o que ocorria, procurou enviar o dinheiro para o seu retorno. Quando Célia retornou a Curitiba, prestou depoimento de sua história na mesma delegacia, onde também foi entrevistado pelos jornalistas que publicaram sua matéria nos jornais. Sugerimos a Célia e sua família que fosse realizada uma sessão hipnótica regressiva para que tentasse lembrar o que ocorreu. Todos prontamente concordaram, possivelmente porque ainda tinha dúvidas do que havia ocorrido e que não queria alimentar suspeitas. Foram feitas 2 sessões de magnetismo, a primeira em julho daquele ano e a segunda em agosto, ambas realizadas por um hipnólogo que utilizava uma técnica exclusiva baseada em magnetismo. A primeira sessão magnética foi realizada sem sucesso e somente na segunda que obtivemos algum proveito. Ambas foram devidamente registradas em fita cassete. Foi solicitado pelo magnetizador que Célia recordasse o momento passado quando ia ao telefonar ligar para sua amiga. Ela com dificuldade começou a lembrar, mas foi interrompido, segundo o magnetizador, a ela própria pelos seus captores. Apesar da dificuldade da hipnose regressiva, pôde ser constatado que ela teria sido teleportada do telefone até um ambiente desconhecido. Lá encontrou 2 criaturas que a deitaram em uma maca ou cama metálica, fizeram vários exames em seu corpo, em seguida abandonaram uma região desconhecida, que depois descobriu o seu Rio de Janeiro. Durante a segunda sessão, Célia comportou-se de maneira diferente, aparentemente foi tomada por um dos seres que nos perguntava o que fazíamos com ela. Isso deixou sua irmã, que acompanhava a sessão, muito apreensiva, que pediu para interrompermos a sessão hipnótica. Feito isso, ambas
foram embora e por mais que insistíssemos, não conseguimos fazer mais nenhuma sessão de hipnose com Célia Regina. Célia Regina, sentando em sua família, morava em um ambiente simples e com dificuldades financeiras, não ganharam absolutamente nada com a história que só veio a público por conta de divulgação por parte da polícia e um jornalista. Caso isso não ocorresse, muito provavelmente o caso jamais teria sido de conhecimento público. O caso Debbie Thomas ou Kate Davis. O caso Kate Davis é um dos mais conhecidos casos de abdução da ufologia mundial. O protagonista do caso chama-se Debbie Thomas, mas inicialmente usou o pseudônimo Kate Davis, visando manter a privacidade de sua família. Ela passou por várias experiências de abdução, desde a infância que não eram recordadas a nível consciente. Somente com o uso da hipnose agressiva ela recordou em detalhes as experiências pelas quais passou. Ela decidiu explorar sua experiência quando, em 30 de junho de 1983, ocorreu o surgimento de uma marca em seu quintal associada a um estranho fenômeno luminoso em um período de tempo perdido. Intrigada, ela escreveu ao ufólogo Bud Hopkins, relatando suas experiências. Kate havia lido o livro Missing Time de Bud Hopkins, no qual ele relatava vários casos de abdução por tripulantes de OVNIs e percebeu que havia vários indícios do que poderia ser também um abduzido inconsciente. Bud iniciou uma pesquisa exaustiva em torno do caso, que posteriormente gerou um livro intitulado Intrusos, um estudo sobre os raptos de pessoas por seres alienígenas, que por sua vez originou um filme para a televisão com o mesmo nome. Ao longo da investigação constatou-se que não apenas Debbie Thomas era abduzida, mas também sua mãe, sua irmã e seus filhos, que passaram por várias experiências ao longo dos anos. Relato pessoal de Debbie Thomas. Em agosto de 1983, Debbie Thomas enviou uma carta para o ufólogo Bud Hopkins, relatando suas experiências ligadas a fatos estranhos por ela vivenciados. Mais ou menos na primeira semana de julho de 1983, entre as 20 horas e 21 horas, eu preparava-me para sair e costurar um pouco na casa de uma vizinha. Quando estava parada diante da janela da cozinha, notei uma luz no quarto da piscina e vi que a porta estava aberta. Lembrei que tinha fechado mais cedo, de modo que sabia que ela não podia estar aberta e muito menos estar com a luz acesa. Então mencionei isso para a mamãe. Ela olhou e perguntou o que estava acontecendo, mas nenhuma de nós duas estava assustada. Quando fiquei pronto para sair, decidi dar uma volta para certificar-me de que não havia ninguém lá fora, já que mamãe ficara sozinha com os garotos, meus filhos Robbie, de 4 anos, e Thomas, de 3. Quando dei a volta, a luz estava apagada e a porta fechada, e a porta da garagem estava aberta. Porta esta que sempre fica fechada. Quando cheguei na casa de Anne, uma rua acima, liguei para a mamãe, contei o que tinha visto, perguntei se ela não queria que eu fosse para casa a fim de dar uma examinada, e ela parecia estar muito nervosa, bem diferente de como é em geral. Ela disse que havia visto uma luz enorme ao lado do quarto da piscina, que subiu até o alimentador de pássaro e aumentou de diâmetro até ficar com cerca de 60 centímetros. Mas ela não viu nenhum foco. Era como se fosse apenas um spot sobre o alimentador de pássaros, iluminando por cima, mas sem ter nada mais em volta. Quando cheguei em casa, a luz havia desaparecido e eu dei uma olhada na propriedade inteira com o 22 de meu pai, pois sou medrosa, o revólver. No final, encontrei minha cachorra Penny, escondida debaixo da traseira de um carro. Em geral, ela ataca feroz quando alguém que não conhece está em nossa propriedade. Não é típico dela esconder-se e ter que ser persuadida e sair de algum lugar, especialmente por mim. Em geral, ela está sempre atrás de mim. Não vi coisa alguma e voltei para a costura. Mais tarde, nessa noite, eu, Di e a filha dela voltamos mais ou menos à meia-noite e fomos nadar. Logo depois dessa noite, nosso pátio foi queimado por alguma coisa que não sabemos. Agora nada cresce lá, não importa a quantidade de água que joguemos. E os animais selvagens não entraram ali. No princípio, até mesmo Penny dava a volta no pátio para evitar andar nele. Ela cheirava e corria na direção contrária. Os passarinhos também não se aproximavam mais do alimentador de pássaros. E nós sempre tivemos centenas de passarinhos todos os dias, em especial os cardeais. Bem, essa é a história do mistério do nosso Pátio dos Fundos. Ainda está aqui para quem quiser ver, com muita pouca mudança. Agora sobre Laura, minha irmã Laura tem 35 anos de idade. Ela sempre teve um consenso, não muita imaginação.
era sempre a realista. Em todo caso, no verão de 1965, ela saiu uma tarde por volta das 16h30 para levar a mamãe ao bingo. No caminho de volta a casa, após ter deixado a mamãe, ela estava passando pela igreja da 10ª Avenida, quando de repente se sentiu compelida a entrar no estacionamento dos fundos da igreja. Ela notou que não havia nenhum carro por lá e achou a coisa muito estranha para uma tarde de domingo naquela região movimentada. Quando estacionou, olhou para cima e viu algo que jamais acreditaria antes. Era prateado, e acho que ela disse que as luzes eram vermelhas, verdes e brancas, e reluziam um pouco. Bruxeleavam, talvez seja uma palavra melhor. Flutuava no ar sem fazer nenhum barulho, sobre o estacionamento, perto do poste telefônico, bem acima do seu carro. A única coisa que ela se lembra agora é de ter se esticado para diminuir o rádio, a fim de ver se a coisa fazia algum barulho. E depois a outra coisa de que se lembra de ter ficado escuro lá fora. Ela olhou para cima, aquela coisa estava indo embora e ela estava descendo a rua. Quando foi pegar a mamãe nessa noite, as duas ficaram dando voltas à procura daquilo que não viram mas não viram mais nada. Cerca de 10 anos depois, ou mais, por volta de 1975, Laura foi hipnotizada para perder peso, enquanto a amiga que foi com ela se deu muito bem. Ela passou por algumas experiências bem terríveis. Na primeira noite em que voltou para casa após a hipnose, pouco depois de ter ido para a cama, Laura despertou sem conseguir falar nem ouvir, e também sofreu uma distorção temporária da visão. O marido levou ao pronto-socorro, deram-lhe tranquilizantes e mandaram-no para casa. A coisa continuou e foi melhorando aos poucos. Laura notou que estava fazendo exatamente o contrário do que o hipnotizador havia sugerido. Ele havia dito que as batatas fritas e doces eram alimentos gordurosos. Acho que assim seu subconsciente se fortaleceria e ela não iria comê-los. Mas em vez disso, todas as noites ela comia batatas ou doce. Se sentia muito melhor, e quando telefonou para o hipnotizador para perguntar que coisa era aquela que estava acontecendo com ela e se ela podia dar um jeito, e se ele podia dar um jeito, no momento em que ouviu a voz dele ficou violenta e sentiu vontade de matá-lo. Você precisa conhecer Laura, o jeito dela não é nem um pouco assim. Ela tem muito senso comum, os pés na terra, e é fácil de se lidar. Ela sugeriu que ele deveria estar com algum tipo de bloqueio. Ele sugeriu que ela deveria estar com algum tipo de bloqueio e que talvez fosse melhor se ela não ouvisse mais, que fosse algum outro hipnotizador. Os efeitos passaram aos poucos, porém ela ficou com um pensamento forte que por volta do ano 2000 o mundo seria bem diferente do que é, mas só para os jovens e fortes. Eu e minha mãe tivemos algumas experiências estranhas, sendo que a maioria das minhas foi na forma de sonhos vívidos. E tanto eu como a mamãe temos a mesma cicatriz na perna direita. Ela disse que adquiriu a dela quando era criança e estava brincando do lado de fora de casa. Eu não me lembro quando adquiri a minha, mas parece que é como se eu a tivesse durante toda a minha vida. Elas estão localizadas no mesmo lugar e têm a mesma forma. Um enfermeiro disse-me um dia que ela parecia uma cicatriz deixada por algum exame de medula óssea ou de pino enxertada em minha tíbia após uma fratura. No princípio eu só tinha uma cicatriz, mas agora tenho duas na mesma perna, separadas por uma distância de cerca de 9 centímetros. Adquiri essa quando tinha 13 anos, mas durante toda a minha vida não consegui me lembrar como. Eu costumava brincar com um bocado no bosque, perto de um açude, talvez tenha adquirido lá, mas não me lembro como. A carta de Debbie Thomas, a Bud Hopkins, desencadeou o processo investigativo em torno do caso de Debbie e sua família, com análise das marcas que surgiram no quintal de sua casa, bem como sessões de hipnose regressiva para recuperar as memórias perdidas dos diferentes eventos anômalos por elas vivenciados. Antes de um encontro presencial entre o ufólogo e a família Thomas, ocorreram diversos contatos telefônicos, onde novas informações foram compartilhadas, acrescentando dados ao panorama descrito na carta. O dia 30 de junho de 1983 foi quente e úmido nos arredores de Indianápolis. A temperatura chegou a 30 graus, embora o céu estivesse um pouco nublado, pouco antes da hora do jantar. Kate saiu para ir à terapia de grupo das quintas-feiras, programa este a qual ela se juntou para ajudar a lutar contra anos de insônia e ansiedade paralisante. Voltou para casa na hora habitual, por volta às 19h15, tomou sua sopa e depois pôs os garotos Rob e Thomas na cama.
Depois da janta, Kate telefonou para a amiga de Dan, Anne. Telefonou para a amiga de Anne a fim de combinar uma noite de costura na casa de Dan Anne. As duas amigas compartilhavam de um modesto negócio de risco, fazendo roupas a pedido de amigas. A primeira observação peculiar foi feita pouco antes das 21 horas, quando Kate contava para a mãe os planos para a noite. Ela olhou pela janela na cozinha e notou uma luz brilhando na pequena casa das bombas, próxima à piscina. A porta estava aberta e havia uma luz de cor engraçada brilhando lá dentro. Uma luz branca, mais parecida com uma luz fluorescente do que com a habitual lâmpada amarela que tínhamos lá. Pedi à mamãe para ir dar uma olhada. Contei para ela que havia acabado de estar lá fora e que me lembrava que a porta estava fechada. Mamãe disse que eu não me preocupasse, que não era nada, que eu parasse com aquilo. Mas eu tive uma sensação bem estranha quando eu vi a coisa pela primeira vez. Foi uma espécie de medo supersticioso. Alguns minutos depois, quando o Kate saiu para visitar a Dan Anne, as coisas começaram a mudar. Agora a casa das bombas estava escura e a porta fechada, mas a porta da garagem, que antes estava fechada, agora estava aberta. A viagem até a casa da amiga dura apenas 5 minutos de carro, de modo que quando Kate chegou por volta das 21h15, ela telefonou para a mãe Mary. No mesmo instante falou sobre a porta da garagem, perguntando se a mãe não queria que ela fosse para casa a fim de fazer uma busca na propriedade atrás de possíveis invasores. Kate sabia que o pai só voltaria do trabalho pelo menos 2 horas depois e que, nesse meio tempo, a mãe ficaria sozinha com os 2 filhos pequenos de Kate. No entanto, Mary recusou a oferta da filha, dizendo que a noite parecia boa em casa e que ela não se aborreceria. Pouco depois, quando Mary estava na pia da cozinha, ela notou uma estranha bola redonda de luz em volta do alimentador de pássaros do pátio dos fundos. Esse pequeno alimentador no topo de um poste de 1,20 m está situado a cerca de 3,60 metros de distância da janela da cozinha. Mary descreveu o que viu dessa maneira. Era uma pálida luz branca, não era brilhante de verdade. Eu podia ver o alimentador de pássaro através dela e pensei, Jesus, de onde veio essa luz? Inclinei-me para fora a fim de ver se vinha algum carro e depois pensei, você sabe, era impossível, nenhum carro poderia fazer brilhar seus faróis para cima, nos fundos da casa, e não havia nenhum feixe de luz. Ela estava só lá. Era redonda e mais ou menos tão grande quanto uma bola de basquete, mas eu não poderia ver o alimentador de pássaros através dela. Depois ela como que desapareceu de uma só vez. E assim, apenas alguns momentos após ter falado com Kate, ela voltou a telefonar e disse que, afinal de contas, talvez fosse bom ela voltar para casa a fim de dar uma olhada por lá. Kate, sentindo uma leve tranquilidade no tom de voz da mãe, e que em geral era tranquilizador, saiu de imediato. Agora, a sequência de tempo assume uma importância particular. O mais crucial é a hora em que Kate chega em casa e a hora aproximada em que ela saiu para voltar à casa de Dan Anne. Tammy, a filha de 11 anos de idade de Daniane, saiu para fazer compras com a avó nessa noite. A loja fechou às 21 horas e Tammy lembra-se que as duas chegaram de volta à casa da mãe um pouco antes das 21h30 e Kate já havia saído. Tanto Kate como a mãe lembra-se que Kate chegou em casa por volta das 21h30. Ela foi direto ao armário e tirou o rifle do pai para prover-se de um pouco de vantagem espiritual sobre algum possível invasor. A mãe lembrou-se de que o rifle estava descarregado, mas Kate replicou que estava tudo bem, que levaria a si mesmo. Mary deu uma risada e disse, o que você vai fazer com isso? Bater até matar? Intrépida, mas nervosa, Kate saiu para procurar os vagabundos. Tanto ela como Mary lembra-se que parecia que ela tinha estado lá fora menos de 10 minutos. Quando Kate retornou à cozinha, disse para a mãe que tudo parecia estar normal e que naquele instante ela iria voltar à casa de Daniane, não para costurar, mas para fazer Daniane, mas para trazer Daniane para nadar no luar, posto que a noite estava muito quente. Se ela esteve ao lado de fora apenas 10 minutos, como ela se recorda, Kate deveria ter chegado à casa de Dan entre 21h45 e 22 horas. Na verdade, ela chegou por volta de 23 horas. E talvez um pouco depois. Há um período de cerca de 1 hora de tempo desaparecido.
Tanto Tammy quanto Damian recortes que Kate chegou muito tarde e sugeriu que todas saíssem para nadar. Parecia uma boa ideia, de modo que elas vestiram rápido os trajes de banho. Kate pegou um emprestado de Damian, mas Tammy, por alguma razão, decidiu trocar de roupa quando estivesse na piscina. Ficaram na casa de Damian não mais que 15 ou 20 minutos antes de retornar aos Davis, onde descobriram que o pai de Kate havia acabado de chegar do trabalho. Robert Davis trabalhava no turno da noite e nunca chegava em casa antes das 23h30, e aquela noite todos lembram. Não foi nenhuma exceção. Kate, Dan e Tammy chegaram então em algum tempo após 23h30, tendo levado por todos os cálculos não mais do que 25 minutos trocando de roupa na casa de Damian, e no trajeto até a piscina. De alguma maneira Kate perdeu a hora entre 22 e 23, mas as coisas mais estranhas estavam prestes a acontecer. Quando se dirigiu para a piscina, Tammy, descalço, decidiu andar na grama à esquerda da mãe e de Kate, ambas as quais se mantiveram no caminho do cascalho. Em algum ponto do pátio, ela pisou em algum lugar onde não havia nenhuma grama e que estava quente, parecia cimento quente, como ela relatou depois. Eu senti meu pé formigar e ficar um pouco dormente. Tendo levado consigo o traje de banho, Tammy foi até a pequena casa de bombas para trocar de roupa. Quando estava trocando, sentiu-se enjoada e tonta. Quando saiu e juntou-se aos outros da piscina, sentia que alguma coisa não estava bem. Damian disse que a partir do momento em que chegou no pátio dos fundos, passou a sentir-se intranquilo, como se alguém estivesse observando-nos. Foi uma sensação bem distinta, embora quando ela mencionou o fato, Kate tentou minimizar a coisa. Fico o tempo todo aqui fora, nadando sozinha, disse Kate. Não me incomoda, mas ela descreveu outros problemas que surgiram. Então ficamos nadando e eu joguei a cabeça para trás e molhei meus cabelos, embora não tivesse colocado o rosto debaixo d'água. E Dani olhou para mim e eu olhei para ele. De repente todos ficamos geladas, embora lá fora fizesse cerca de 30 graus. 30 graus, era uma noite realmente quente. Ela perguntou a Tammy se sentia frio e a menina respondeu que sim, de modo que decidimos sair. Também só ficamos dentro da piscina alguns minutos, mas eu estava tendo problemas com meus olhos. Tudo estava começando a ficar realmente nebuloso. Foi a primeira a me secar, porque não conseguia enxergar direito. E quanto mais eu ficava por lá, menos conseguia enxergar. Tudo parecia branco. Eu não havia colocado os olhos debaixo d'água, sabe? Para que o cloro tivesse provocado aquilo. Tudo estava branco, com auréolas em volta das luzes. Era esquisito e fiquei esfregando os olhos, que começaram a arder. 2 dias depois fui ao oftalmologista e ele disse que eu estava com uma espécie de conjuntivite em ambos os olhos. Tive um bocado de problema com eles. Saí até um pouco de pus. Foi nojento. A marca no quintal de Kate surgiu em 30 de junho de 1983. Pouco depois, em outubro, Kate esteve em Nova York para iniciar as pesquisas em torno do seu caso com o auxílio de hipnose regressiva. O primeiro episódio foi investigado. A ser investigado foi justamente aquele ocorrido na noite de 30 de junho de 1983. Através da hipnose, Kate recordou a observação de estranhas luzes no quintal. Depois disso, ela saiu para ir à casa de um amigo onde trabalhariam durante a noite. Mais tarde, a mãe de Kate liga solicitando que a filha volte para casa a fim de verificar o quintal, pois havia uma estranha luminosidade lá fora. Kate voltou à sua casa, verificou se tudo estava em ordem e posteriormente retornou para a casa de sua amiga. Kate não levaria mais do que 20 minutos. No entanto, Kate não levaria mais que 20 minutos. No entanto, levou mais de 1 hora. Havia um período de aproximadamente 1 hora da qual ela nada lembrava. Ao chegar na casa da amiga, as duas resolveram voltar para a casa de Kate para nadar na piscina. Ao andar pelo quintal, sentem que o mesmo está muito quente. Ao entrar na piscina, Kate, a amiga e a filha desta passam mal. Nas 3 amigas, a visão fica turva, ela sente náuseas, dores de cabeça, tonturas, o resto fica inchado. Estas são sintomas típicos de radiação. No dia seguinte, a família de Kate constatou a presença da marca no quintal e logo perceberam estranhos efeitos. O cachorro da família mudou seu comportamento, recusando-se a passar pela marca. Pouco tempo depois, constatou-se que o animal começou a perder muitos pelos e ele adoeceu.
Dentro da marca circular, o solo mostrou-se duro e estéril, e insetos não adentravam a marca, e poucos dias depois a grama começou a morrer, evidenciando ainda mais o formato circular da mesma. Curiosamente, durante o inverno, o gelo derreteu com muita facilidade na parte interna e acumulou-se mais na parte externa. Embora essas características ainda fossem evidentes mesmo 15 anos após o caso, ervas arroxeadas começaram a crescer no local. Curiosamente, a partir do surgimento da marca no quintal da família, tomates plantados próximo ao local se apresentavam maiores e mais ácidos do que os outros plantados em outros locais da propriedade. Através da hipnose, Kate lembrou-se de ter estado em um ambiente muito claro, de paredes brancas. Lembra-se da presença de estranhas figuras próximas a ela e de sensações estranhas. O ufólogo Bud Hopkins realizou várias sessões de hipnose em que Kate resgatou outras lembranças. As abduções em várias épocas diferentes. Em uma delas, ocorrida em dezembro de 1977, Kate foi levada para o interior de uma nave onde foi submetida a um exame, a uma inseminação artificial. Ela ficou deitada em uma mesa com as pernas levantadas enquanto sentia alguma coisa metálica sendo introduzida em sua vagina até atingir seu útero. Kate relatou ter sentido uma sensação de ardência na cintura para baixo, se sentindo também paralisada, incapaz de mexer-se. Do seu lado, Kate pôde observar a figura de uma criatura de olhos grandes e pele cinza. Pouco tempo após essa experiência, ela descobriu que estava grávida. Como estava casado, não ligou sua gravidez não planejada às suas experiências estranhas. Mesmo porque nessa época ela ainda não havia passado por hipnose e não tinha conhecimento de suas abduções. Em março de 1978, Kate estava com 4 meses de gestação de gravidez, quando acordou no meio da noite toda ensanguentada. Ao procurar um médico, descobriu que seu feto havia se distraído, permanecendo com um cordão umbilical e placenta, fato que causou estranheza ao médico que a atendeu. Em 3 de outubro de 1983, Kate foi abduzida novamente. Ela foi levada a bordo de uma nave onde havia uma sala toda branca, cercada por vários seres de estatura baixa e pele cinzenta. Entraram neste recinto 2 outros seres, escoltando a menininha. Eles disseram que aquela menininha, meio humana, meio alien, seria filha dela. Essa garotinha tinha grandes olhos azuis, boca e nariz bem pequeno, mas perfeitos, pele pálida, à exceção de seus lábios, que eram rosados. Tinha cabelo ralo, de tonalidade branca e textura fina. Sua cabeça era maior do que o normal e usava uma vestimenta branca e brilhante. Em prantos, Kate percebeu que aquela era sua filha. Cada um dos seres segurava uma das mãos da menina. A garotinha esticou o braço para um dos seres e depois olhou de lado para Kate e seus lábios tremeram como se fosse uma espécie de sorriso, meio tímido. Parecia que a pequena garota estava curiosa com a presença de Kate, mas demonstrava ter medo dela. Kate não se lembra de mais nada, então foi submetida a uma sessão de hipnose, onde se lembrou da conversa que teve com um daqueles seres. Eles queriam ficar com sua filha, mas o ser alertou que a menina não iria sobreviver em nosso mundo. E Kate indagou o porquê de eles estarem fazendo aquilo. Foi dito para ela que eles estavam fazendo uma experiência genética, misturando a raça deles com a nossa, mas não disseram o motivo de tal experiência. As experiências vividas por Kate Davis geraram uma série de efeitos físicos e fisiológicos em seu organismo. Kate, a partir do contato em 1983, apresentou uma leve deficiência visual e catarata. Desenvolveu síndrome do pânico, ansiedade e fobias. Porém, tanto ela quanto outras mulheres da família que também descobriram ter sido abduzidas desenvolveram dons artísticos e uma forte espiritualidade. A irmã de Kate, por exemplo, tornou-se médium. Já Kate começou a pintar quadros, muitas vezes com símbolos que mais tarde se relacionavam com o fenômeno dos círculos ingleses. Ela chegou a desenhar formas complexas que surgiram mais tarde em campos de trigo. Kate, após perder seu marido, começou a estudar o mistério das vozes paranormais e hoje é um excelente pesquisador do tema das transcomunicações instrumentais, civilizações do espaço visitando o planeta Terra.